E diante dessa mulher, da qual nós vamos falar nessa noite, nós tiramos as nossas sandálias, porque ela é um terreno santo. Ela é uma terra santa, onde Deus quis se manifestar. Quem é a Virgem Maria, se nós pudéssemos? É claro que seria ridículo da nossa parte tentar resumir em uma palavra ou numa frase quem seria a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Mas nós poderíamos dizer que ela é a sarça ardente, onde Deus se revela ao seu povo. A sarça que Deus escolheu, cheia do fogo, que não consome, o fogo do próprio poder de Deus, mas que se revela aos homens. Então, diante dela, nós estamos, diante desse terreno santo, diante dessa terra santa, nós tiramos as nossas sandálias, porque foi Deus que a santificou, foi Deus que a escolheu. Então, nada melhor, já que o nosso tema hoje é a autoridade da Virgem Maria, a autoridade de Maria sobre todo o mal, de onde vem essa autoridade da Virgem Maria? É claro que toda autoridade nos é dada por Deus. Toda autoridade nos foi dada. Então, essa autoridade também foi dada a ela, por ela ser filha de Deus, criatura de Deus. Mas o que dá autoridade à Virgem Maria, mesmo essa autoridade vinda do alto, essa autoridade dada por Deus, mas o que atrai essa autoridade de Deus sobre a vida da Virgem Maria é a sua beleza. E onde está a sua beleza? A sua beleza está na santidade, numa vida inteira ofertada e consagrada a Deus. Então, eu queria que você pegasse comigo, creio que a sua Bíblia está nas suas mãos já, porque nesse momento de evangelização, nesse momento da pregação da palavra, nada melhor do que nós termos em mãos a própria palavra de Deus, estarmos revestidos desse poder. Eu queria pegar com você, dependendo da Bíblia, na minha Bíblia, a minha tradução, que é da CNBB, é o Salmo 45. Pode ser que na sua Bíblia seja o Salmo 44. E nós vamos ficar com o versículo 10. Então, Salmo 45, versículo 10. E eu já vou explicar o que nos diz a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 10. A palavra de Deus diz assim: filhas de reis estão entre as tuas prediletas. Filhas de reis. É interessante que esse salmo vai falar de Jesus como o mais belo de todos os homens. Então o versículo 3 diz assim: tu és o mais belo dos homens, nos teus lábios se espalha a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Então nós já vemos no versículo 3, o próprio Jesus, que é o mais belo de todos os homens, que na cruz se tornou, se assim podemos dizer, o mais desfigurado, o mais feio de todos os homens, para devolver para nós a beleza que havíamos perdido por causa do pecado. Então ele assumiu a nossa sujeira, assumiu o nosso pecado, para devolver para nós a beleza. Só que o versículo 10 diz: filhas de reis estão entre as tuas prediletas. A rainha está à tua direita, vestida com ouro de Ofir. As filhas de reis estão entre as tuas prediletas. Está falando do próprio Deus, que ele tem predileção aqui pelas filhas de reis. Eu já vou explicar isso. Estão entre as tuas prediletas. A rainha está à tua direita. Era interessante que no Antigo Testamento, os reis, uma vez que assumiam o trono, eles colocavam à sua direita um trono para sua mãe. Então nós vemos isso, por exemplo, com o rei Davi, que coloca para sua mãe um trono, para que ela sente-se ao seu lado. Então aqui nós estamos vendo que os reis, o próprio Salmo diz: a rainha está à tua direita, vestida com ouro de Ofir. E por que o ouro? O ouro simboliza na Sagrada Escritura aquilo que de mais precioso se tem. Então o ouro, se a rainha está vestida de ouro, o que faz o rei se encantar pela beleza da rainha são as suas vestes de ouro de Ofir. O ouro mais precioso, ela está revestida. E o ouro resplandece tão forte nas vestes da rainha, que o rei se encanta com o esplendor daquele ouro nas vestes da rainha.
Certa vez aqui no mês de setembro, eu falava sobre Maria, a Arca da Aliança. E eu dizia que a Arca da Aliança ela é revestida de ouro por dentro e por fora. E o ouro representa aqui a própria vida de Deus, a própria graça de Deus. Se nesse salmo nós falamos que a rainha está vestida de ouro de Ofir, e se a Virgem Maria é essa rainha, se ela é essa que está sentada à direita do rei, ela está vestida de ouro, como a nova Arca da Aliança, por dentro e por fora, vestida, revestida do ouro que é a própria vida de Deus, daquilo que temos de mais precioso, que é a vida de Deus em nós. Então Maria é a mulher bela, porque ela é revestida por dentro e por fora da vida, da graça de Deus. Ela é a cheia de graça, como saiu da boca do anjo. Deus a preparou, a revestiu de ouro, de graça, de pureza, de beleza. Tudo que Eva deveria ter sido e deixou de ser, Deus colocou em Maria, de forma superabundante. Porque onde abundou o pecado em Eva, superabundou a graça em Maria. Então ela é a mulher predileta, sem pecado, preparada, cheia da graça, cheia do poder de Deus. Ela não é deusa, mas é cheia da graça e da autoridade de Deus. Olha o que diz o versículo 11. Ouve, filha, inclina o ouvido, esquece teu povo e a casa de teu pai. Foi isso que a Virgem Maria fez quando o anjo lhe apareceu. Nós podemos ver nesse Salmo 45 a própria vida da Virgem Maria sendo contada para nós, sendo descrita para nós. Ela ouviu aquilo que o rei está dizendo. Olha, ouve, filha, inclina o ouvido, esquece teu povo e a casa de teu pai. Por que isso? Que agrade ao rei a tua beleza, ele é teu Senhor, curva-te diante dele. Que a tua beleza agrade o rei, que o rei se encante com a tua beleza. De Tiro vem trazendo presentes, os mais ricos do povo procuram teu favor. Entra com todo o esplendor a filha do rei, tecida de ouro é seu vestido. Se nós olharmos para a imagem da Virgem Maria, que aqui está de Nossa Senhora das Graças, cuja novena se inicia amanhã, nós vemos isso. Ela na sua beleza, no seu esplendor, e que o rei se encante com a sua beleza. Deus olhou para a terra e viu todos os homens e mulheres subindo os degraus e querendo ser grande. Mas Deus encontrou uma única mulher que, enquanto todos subiam, ela descia para se curvar diante da vontade de Deus. E ali ele encontrou a criatura que seria a mais bela de todas as mulheres. Se ele é o mais belo de todos os homens, ela é a mais bela de todas as mulheres. Por quê? Porque ela foi revestida de ouro e do favor do rei. Entra com todo o esplendor a filha do rei, tecido de ouro é seu vestido. É apresentada ao rei com preciosos bordados. Com ela as damas de honra a ti são conduzidas, guiadas em alegria e exultação, entram juntas no palácio real. Agora, que beleza é essa que nós encontramos na Virgem Maria? Que beleza é essa da qual está falando esse salmo? Nós encontramos essa mesma palavra, belo, bela, lá no livro de Esther, capítulo 2. E é isso que eu queria pegar com você. Esther 2:7. A palavra de Deus diz assim. Nós sabemos muito bem, você conhece já um pouco da história de Esther, da vida de Esther. Eu não vou me alongar muito na história dela, mas vou dizer o que já estava acontecendo aqui no versículo 7. Mardoqueu, que era o pai de criação da filha do seu tio paterno, Edissa, era a filha de Mardoqueu, a filha de criação, ou Esther, também chamada de Esther, órfã de pai e mãe, muito bela e atraente. Olha o que traz a tradução. Esther era bela e atraente. E eu fui buscar o original dessa palavra para trazer para você hoje. O que significa esse belo e atraente? Belo aqui nós encontramos lá no Salmo 45, quando diz que ele é o mais belo de todos os homens. É a mesma palavra usada para ele, o mais belo de todos os homens, é usada também aqui para Esther. Ou seja, a beleza dele é que resplandece sobre ela. A beleza de Deus é que resplandece sobre a beleza da mulher, que é a Virgem Maria. Então, ou seja,
Da mesma forma que Jesus é o sol, e a lua é iluminada por esse sol, recebe a luz do sol, assim é a Virgem Maria. Ele é o autor da beleza, Ele é o belo, e a sua beleza resplandece sobre ela, e ela brilha da beleza do próprio Criador, ela brilha da beleza do próprio Deus. Aí está a sua autoridade contra todo o mal, porque ela traz em si a beleza do Criador. E aqui nós encontramos, aqui em Esther, usada para Esther, essa palavra, a mesma usada para aquele o mais belo de todos os homens, e a palavra belo, lá no Salmo 45, e aqui no livro de Esther, capítulo 2, versículo 7, essa palavra belo significa brilhante, elegante, significa também ser justo, a beleza remarcável, e ao mesmo tempo significa que alguém foi embelezado. Tudo isso é Deus. Ele é justo, Ele é brilhante, Ele é elegante porque Ele é santo, Ele é forte, Ele tem a beleza remarcável. E tudo isso transbordou-se sobre essa mulher que Ele criou, que Ele preparou, a mais bela de todas as mulheres. Preparou porque ela seria a mãe do belo. Ela seria a mãe da beleza, ela seria a mãe daquele que seria justo, ela seria mãe daquele que é brilhante e elegante, segundo o significado da palavra. Então ela precisava também ser envolvida da beleza, do brilho, da elegância e da justiça de Deus. Ela é toda bela por dentro e por fora. Aqui a outra palavra, aqui no versículo 7, diz que Esther era atraente. O que significa atraente? Infelizmente, na nossa tradução e no pensamento nosso, atraente foi misturado com tanto tipo de sedução, alguém que seduz. Não. Atraente aqui significa no original agradável. Agradável no sentido de alta natureza. Olha que interessante. Esther não era de alta natureza, porque Esther é apenas a prefiguração daquela mulher que seria toda bela, toda atraente, que é a Virgem Maria. Então Esther, como que ela é de alta natureza? A Virgem Maria é de uma alta natureza, porque a natureza dela foi criada sem pecado original. Ela é concebida sem pecado. Na vida dela tudo foi antecipado. Tudo que nós recebemos na cruz foi antecipado na vida da Virgem Maria. Então ela foi concebida sem pecado. Ela é de alta natureza, ela é atraente porque ela é agradável, de alta natureza. E mais, essa palavra atraente ainda significa excelente em qualidade. Ela tem toda a excelência, todas as qualidades que foram derramadas sobre ela. E mais, a palavra atraente, ainda que no original, significa pura, feliz. E não é isso que o anjo disse para Maria? Alegra-te, cheia de graça. Feliz és tu. O anjo não disse no evangelho, Shalom. O anjo disse, alegra-te, porque através de ti inaugura-se um tempo novo. Através de ti a alegria será devolvida ao homem. A tristeza que matou a muitos será tirada da humanidade agora. Pula de alegria, mulher. Pula de alegria, Virgem Maria, porque através de ti a alegria será devolvida para os homens. E a tristeza que matou a muitos será tirada da vida dos homens. Então veja, Esther aqui, ela é chamada da mulher bela e atraente. E eu já acabei de explicar para você, ela é a prefiguração da Virgem Maria, que é bela e atraente no sentido de ser agradável a Deus, de receber a própria beleza divina. E o que aconteceu a partir daí? Aconteceu que, é muito interessante que as mulheres, essa mulher Esther, ela agradou o rei. E era muito interessante a maneira que as mulheres eram tratadas para serem apresentadas ao rei. Uma mulher, quando ia ser apresentada ao rei, como é o caso de Esther, ela foi levada ao palácio e foi entregue nas mãos de Egeu, o guarda das mulheres. Ela agradou a Egeu e encontrou graça a seus olhos, tanto que ele lhe forneceu logo o necessário para seus enfeites. E além das provisões, deu-lhe 7 escravas belíssimas do palácio, enfim. A preparação para chegar ao rei durava 12 meses. Era 1 ano de preparação para se apresentar diante do rei. Olha o que diz o versículo 12. Chegou o tempo de apresentação de cada uma das jovens, por ordem
ao rei, depois de terem cumprido o que dizia a respeito ao tratamento de beleza durante 12 meses. De fato, durante 6 meses elas deviam ungir-se com óleo de mirra, e os outros 6 meses com cosméticos e aromas próprios para as mulheres. Então elas tinham que ser preparadas para chegar na presença do rei. E é isso que aconteceu com a Virgem Maria. Ela foi preparada desde toda a eternidade com os aromas do Espírito Santo. Ela foi preparada, não só a sua pele, a sua alma, o seu corpo, tudo nela foi preparado no pensamento perfeito de Deus, não no harém do rei, mas no palácio real do próprio Deus. Ela foi pensada, ela foi querida, e foi assim que ela foi criada. Ela foi da mesma forma que as mulheres durante 12 meses, 6 meses com óleo de mirra, ela também foi preparada com o óleo da unção de Deus. E outros 6 meses com os cosméticos e aromas. Então ela foi preparada com a graça do Espírito Santo, ao ponto de ser a mulher, que é cariptomene no grego, a mulher dilatada. Quanto mais Deus derrama sobre ela a graça, mais ela se dilata para receber. E depois disso, o que aconteceu? Ela foi escolhida. Passado o tempo dos turnos, aproximava-se o dia em que Ester, filha de Abiail, tio paterno de Mardoqueu, que a adotara como filha, devia apresentar-se ao rei. E o rei, olha o que diz a Bíblia, e o rei a amou mais do que todas as mulheres, e ela conquistou sua graça e favor acima das outras jovens. Tanto assim que Assuero pôs o diadema real na cabeça de Ester e fez sua rainha em lugar de Vasti. Não foi isso também que aconteceu? Deus se agradou tanto dessa mulher que fez dela sua rainha, fez dela a rainha do palácio, que é a igreja, no lugar da antiga mulher, que é Eva. Fez dela, da mesma forma que Vasti foi substituída por Ester, Eva também foi agora substituída pela nova mulher, a Virgem Maria. E o que aconteceu depois disso? Um grande funcionário do palácio chamado Amã se levantou contra o povo de Deus, se levantou contra os judeus, fez um decreto, mandando exterminar. Olha o que diz a palavra no versículo 6. Tomou a decisão de acabar com toda a nação dos judeus que se encontrassem no reino de Assuero. Amã, o inimigo, se levantou contra o povo judeu e mandou exterminar. E o rei ainda selou, fez carta, colocou o seu anel, deu esse poder para Amã, e ele iria devastar. E devastando o povo judeu, ela também, Ester, seria devastada, porque ela também era judia. E o seu tio então entrou na brecha, começou a pedir: Ester, Deus te colocou aí, não te colocou aí à toa no palácio, você precisa jejuar, você precisa rezar, você precisa se colocar em oração. E Ester se colocou 3 dias em oração, jejuou e se apresentou na presença do rei. A Bíblia vai dizer que já fazia tempo que ela não era apresentada, que o rei não a chamava. E quando uma rainha não era chamada, e se ela se apresentasse diante do rei, ela poderia ser aceita e o seu pedido receber o favor do rei, como ela também poderia ser condenada. Ela poderia sofrer a própria morte. Ela corria risco de morte, porque ela não foi chamada, mas ela se apresentou. E ela veio revestida, depois de dias de jejum, de dias de oração, ela veio revestida com diadema, revestida da sua beleza, com ouro de Ofir, como vai dizer o Salmo 45. E ela se apresentou ao rei. Quando o rei viu a beleza de Ester, o rei já virou para ela e estendeu o cetro. E estender o cetro significava: eu estendo o meu favor, peço o que tu quiseres. E ela entrou na brecha, pediu pelo seu povo. O rei ouviu o seu pedido, a sua oração. Ela entrou na brecha, teve autoridade contra o inimigo, contra Amã. E aquele que queria exterminar os judeus, foi ele o exterminado da história, porque ela o venceu através do seu pedido ao rei. E ela é apenas a prefiguração daquilo que essa mulher, que é a Virgem Maria, pode fazer e quer fazer por mim e por você. A autoridade dela sobre o mal, sobre Amã, sobre todos aqueles que se levantam contra nós, querendo exterminar a raça dos cristãos. Nossa Senhora nunca trabalhou tanto como nesses últimos tempos. Ela nunca se apresentou tanto ao rei nesses últimos tempos. Agora,
nunca se apresentou tanto como nos tempos em que estamos vivendo, porque o inimigo se levantou querendo devastar a nação cristã, querendo acabar, tirar dos nossos filhos, tirar das crianças a dignidade de filhos e filhas de Deus, pensados segundo o coração de Deus. Sorrateiramente a serpente está entrando nas escolas, nas instituições, sorrateiramente a mãe está se levantando e preparando a forca, preparando a guilhotina, a forca, como diz a palavra, para exterminar os filhos de Deus. E quando eu digo exterminar, minha gente, eu não estou dizendo mortes como o martírio apenas. Eu estou dizendo porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, diz João 10:10. Então, qual que é a intenção dele? É roubar de nós a dignidade, roubar a esperança, a fé, a moral, o evangelho, tirar de nós a vida de Deus, nos despir da vida de Deus e nos colocar nus nesse mundo, sem o evangelho, sem aquilo que Deus sonhou para nós, roubar de nós a salvação de Jesus. Sorrateiramente, ele está entrando nas casas, nas instituições, no trabalho, nas faculdades, e principalmente hoje nas faculdades, tirando aquilo que é cristão do coração dos homens. Sorrateiramente, então, Nossa Senhora nos últimos tempos, esse é o sentimento que me vem ao coração. Estou vendo Nossa Senhora de joelhos, diante do Rei, noite e dia, como se houvesse tempo no céu, clamando pelos seus filhos, os meus filhos, confiados a mim. É Nossa Senhora dizendo para Jesus: os teus, confiados a mim como filhos, estão correndo o risco de serem exterminados. Eu estou aqui pedindo o teu favor. Permita-me intervir nessa situação e me levantar contra todos os inimigos da igreja. É isso que está acontecendo agora. Eu vejo Nossa Senhora fazendo essa oração, pedindo isso ao seu filho, pedindo pelos seus próprios filhos, que aos pés da cruz foram confiados a ela, porque ela é a mulher que atrai a presença de Deus. E o Rei, que é o próprio Deus, ele não estende mais o cetro, mas ele estende o poder da sua cruz e dá a ela o poder da cruz, para que onde ela passar, ela possa exterminar os inimigos em nome de Jesus e pelo poder da cruz. Nossa Senhora está de joelho rezando agora pela sua casa, porque os seus estavam no caminho do extermínio através do álcool, através das drogas, através da prostituição, através do adultério, através de tantas situações difíceis. Eu estou vendo Nossa Senhora, como Nossa Senhora de La Salette, que está chorando, mas eu vejo Nossa Senhora de joelhos, orando por nós diante do crucificado e dizendo: tu me confiaste a igreja como filha, e eu estou pedindo agora o teu favor, meu filho, para que os teus, os remidos, os salvos, não sejam exterminados. E Amã foi enforcado. Aí será, esse é o futuro de todo o mal que se levanta contra nós. É interessante que, se nós pegarmos o livro do Apocalipse, eu já quero ir com você ao capítulo 12 do Apocalipse. Olha o que diz a palavra de Deus. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, a mulher que é bela, que é atraente, como nós já vimos lá no livro de Esther. Tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então, apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, avermelhado como fogo. E por que avermelhado como fogo? Vermelho aqui na Bíblia, vermelho sangue, fogo, é a cor do pecado. É o sangue dos inocentes, o sangue dos abortos, o sangue da guerra e sangue da destruição. Então, esse dragão é avermelhado como fogo. O que o dragão traz com ele? Ele traz o sangue dos inocentes. Ele traz o sangue das crianças abortadas. Ele traz o sangue da guerra e da destruição. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Com a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Significa que ele trouxe o caos. Varrendo as estrelas e os astros, ele trouxe o caos. Agora o mais importante está aqui. Aqui mostra para nós a autoridade dela, a autoridade dessa mulher. Olha o que diz a palavra: o dragão
parou diante da mulher que estava para dar à luz. O dragão avançou, cor de sangue, matando inocentes. O dragão avançou, e quando ele chegou diante da mulher, ele parou. Olha o que diz a Bíblia: o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que ela o desse à luz. Então a intenção dele é destruir o filho, mas como ele não pode conseguir destruir o filho, porque é o próprio Filho de Deus, ele vai se levantar contra a geração dessa mulher, contra a minha geração, contra a tua geração, contra os teus filhos, os teus netos, contra a igreja. Mas diante dela ele para. É uma pena que não dá para eu entrar aqui atrás da imagem de Nossa Senhora, que o espaço aqui é pequenininho, porque eu queria mostrar para você, já que o dragão diante dela ele para, eu queria mostrar para você onde nós devemos ficar então. O nosso lugar a partir de hoje é atrás dela. Vou vir aqui sem derrubar nada? Bem devagar, se eu derrubar não sou chamado mais aqui. É aqui o nosso lugar. Se diante dela o dragão para, o nosso lugar é escondido atrás dela. Se diante dela o dragão parou, se ela tem autoridade de fazer o dragão parar, porque ela traz no ventre o próprio Filho de Deus, o nosso lugar é atrás dela, escondido. Porque quando ele se levantar para destruir, querer atentar contra a nossa casa, quando ele armar as suas arapucas e armar a forca contra os nossos, no adultério, no vício, nas drogas, na prostituição, seja o que for, quando ele armar a sua arapuca, a sua forca para nos pegar, quando ele jogar sobre nós o seu laço, como diz o Salmo, o laço do caçador, quando ele jogar sobre nós o laço, o nosso lugar, meu querido, minha querida, exército de São Miguel Arcanjo, o nosso lugar é atrás dela, escondido. Aí eu quero ver ele nos pegar. Porque quando ele se levanta contra nós, nós temos alguém que se levanta contra ele. E ela está de joelhos diante de Jesus, pedindo por nós e desarmando todas as forcas que o tentador, que o maligno já havia preparado para nós. Você precisa aprender a lutar com as armas certas. Chega de perder as guerras, porque estamos lutando com as armas erradas. Quando o seu marido ou sua esposa, ou quem sabe estejam vivendo agora no adultério, ou numa crise daquelas no matrimônio, por situações terríveis, aprendamos a lutar com as armas certas. E o primeiro passo é nos esconder atrás dela, porque eu repito, o que a Bíblia está dizendo? O dragão parou diante da mulher. E vocês que estarão nessa novena, junto com a comunidade, o Instituto Hesed, a partir de amanhã, você vai ver que amanhã o dragão já vai parar diante da mulher. Profeticamente, hoje você já está compreendendo que diante dela ele para. E você, começando essa novena, não vai ter mais nada que possa se levantar contra a sua casa, se a Virgem Maria já estiver na porta. Nada poderá se levantar, porque ela tem autoridade para pisar a cabeça do tentador, porque na verdade quem pisa, segundo o livro do Gênesis, é o próprio Deus. Mas como ela está grávida, ele pisa com os pés dela. Ele pisa e extermina com os pés dela, e diante dela o dragão parou, e diante de você o dragão também vai parar, porque nós queremos nos esconder, como crianças birrenta. Já viu criança pequenininha quando está com vergonha, que a gente vem cumprimentar, a criança já vai se escondendo atrás das pernas da mãe? É assim, sejamos na vida espiritual crianças birrentas, escondidas atrás do manto da Virgem Maria. Eu quero ver se o dragão vai se levantar contra nós. E quando ele se levanta, olha o que diz a palavra: mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Houve uma batalha no céu, como nós já conhecemos. Mas olha o que diz a palavra: mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, como lhe resta pouco tempo, ele está feroz e se levantando contra nós.
A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher, abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha vomitado, e a mulher foi dada para ela asas. Mas a mulher recebeu as 2 asas da grande águia e voou para o deserto. Essas asas que ela recebeu são as asas do próprio Deus, os braços abertos de Jesus. Ela é aquela que atrai a presença de Deus pela sua beleza. E deixa eu dizer, vamos tirar do coração aquela imagem de Maria, a mulher frágil, a mulher incapaz. Ela é a mulher vencedora das batalhas de Deus. E diante dela o dragão se arrepia, treme, foge e para. Por isso que hoje nós queremos esconder a nossa casa, a nossa vida atrás da Virgem Maria. E Ele que a mesma forca que Ele preparou para mim, para você e para sua casa, é nessa mesma forca que Ele será enforcado. Quando o diabo se levanta, ele já se levanta para cair. Ele já se levanta para ficar parado diante dela, porque a ela foi dada 2 asas, e ela hoje quer nos trazer vitória. Eu termino com o último versículo das bodas de Caná, que diz que naquele casamento, vai dizer que Jesus foi convidado e também os discípulos, mas a Bíblia diz que Maria já estava lá. Alguns estudiosos dizem que ela não foi convidada para aquele casamento. Quem foi convidada foi Jesus e os discípulos. Mas o que ela estava fazendo lá? Ela estava lá porque é ela que convida o próprio filho a vir onde está precisando. A presença, a vida dela atrai a presença de Jesus. E ela só vai nos lugares onde precisa de Jesus. Porque a beleza dela atrai a presença dele. E é isso que lhe dá autoridade para fazer com que o dragão pare diante dela. E ela está entrando na sua casa, eu vejo já Nossa Senhora entrando na sua casa. E nós já estamos orando. Daqui a pouco já iniciamos o terço do combate, mas nós já estamos orando, porque Nossa Senhora, se tem algo diferente de Nossa Senhora com Jesus, é que Ele bate a porta, diz o livro do Apocalipse. Ele bate a porta, porque nos deu a liberdade, Ele não pode invadir a nossa liberdade. Mas ela não, como ela não é Deus, ela não bate não, ela já entra. Foi assim que ela fez com Isabel. Nem bateu na porta, já entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E hoje ela já está entrando na sua casa. E eu estou falando, entre mãe, entre. Mesmo naquelas casas de gente que não gosta da senhora. Entre. Entre já. E atrai a presença de Jesus. Porque o rei se encantou com a sua beleza. Vamos dizer juntos? O rei se encantou com a sua beleza. O rei se encantou com a sua santidade, Virgem Maria. E a tua vida atraiu a presença dele. Obrigado, mãe, porque nos escondemos atrás da Senhora. Escondidos sob o manto de Maria, nós estamos protegidos e guardados. Padre, que emoção, Padre. As pessoas, enquanto o Senhor ia pregando no chat, iam dizendo, traz esse Padre mais vezes, eu já estou com saudade, que alegria. O nosso querido Padre Eduardo estava ministrando para você como Nossa Senhora tem autoridade. Ela é mulher forte. E protegidos, escondidos atrás dela, sob o manto de Maria, lá sim a vitória é certa.